amigos! Como é que vocês estão? Espero que bem, dentro da casa de vocês, com todos os cuidados necessários. E nós estamos aqui para ajudar o ensino-aprendizagem de cada um de vocês dentro das suas casas, tá certo? Eu vou ficar com a disciplina de Geografia com os 8º anos. Sejam bem-vindos! Eu sou a professora Januária e vamos começar a aula 1. Nossa aula ela vai ser baseada no conceito de território e todos os elementos que compõem o território, tá certo? Vamos nessa? Então, quando nós começamos a entender a geografia, precisamos de alguns conceitos que são importantíssimos para conteúdos futuros. E um deles é o território, certo? Na verdade, para você, o que é o território? Existem vários conceitos, várias explicações, mas para a geografia, o território é uma unidade de espaço onde é exercido o poder. E que poder é esse? É o poder do Estado. Então, eu posso entender que para a existência do Estado, eu necessito de um território, certo? Por isso que nós temos aqui, é o espaço sobre o qual se exerce o poder. Chamamos muitas vezes esse território de território nacional, justamente porque esses territórios eles são delimitados. Você pode ver muito bem aí nesse mapa, o mapa do continente africano, que cada unidade dessa representa o poder de um Estado. Mas que tipo de poder? Você observa que esse Estado ele vai exercer seu domínio através do desenvolvimento de atividades políticas, econômicas e sociais. Se você é um aluno atento, que eu sei que você é um aluno atento, você está se perguntando, professora, e por que a senhora deixou essa palavra aí, autonomia aí em negrito? Justamente porque é a autonomia que vai dar ao Estado esse poder, essa legitimidade para atuar dentro do território. Compreendido? Ainda continuando com território, certo? Nós temos que entender que, tudo bem, eu já tenho um território, eu já tenho um poder, mas esse poder que é exercido dentro desse território, onde é que ele começa? Onde ele termina? Isso também tem que ser questionado. Por isso que nós trabalhamos também com conceitos de limites e fronteiras, certo? Todo território ele tem que ter um limite. E como esses limites são delimitados dentro desse território? Através de linhas imaginárias. Pode ser de duas formas, com elementos naturais, citar um exemplo, rios, florestas, montanhas, podem ser usados também como limites de um Estado. Também pode ser usado os limites artificiais, esse aí a gente conhece muito bem, não é, gente? Muros, pontes, até mesmo uma placa serve como limite de um Estado para o outro, correto? Eu coloquei para vocês aqui algumas figuras que representam esses limites. Uma imagem muito conhecida é justamente esse limite aqui entre os 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai. Que limite natural é esse? É um rio que divide esses 2 países, certo? Eu tenho outro aqui, que é o famoso muro que divide o México com os Estados Unidos. Tão famoso muro de tantas discussões, né, gente? Acho que vocês já escutaram falar. Esse aí é um limite artificial. Mas, na verdade, se você fizer uma pesquisa sobre limites e fronteiras, você vai encontrar coisas interessantíssimas. Tenha curiosidade e faça essa pesquisa? Agora, é necessário que vocês deem uma olhadinha aqui para o slide e tentem entender a diferença entre limite e fronteiras. Se você observar, os limites
fazem relação com uma divisão, né? Geralmente eles são estabelecidos através de acordos entre dois países. Então, vão ser características naturais ou características artificiais. Já as fronteiras, gente, elas carregam em si um processo histórico das nações, muitas vezes até de conquistas. Vocês têm que entender que as fronteiras, elas são mais dinâmicas, porque dentro das fronteiras existem trocas e cada fronteira tem a sua importância, dependendo da troca que ela oferece, seja comercial, seja política. Tem também os perigos de não tomar conta das fronteiras, não é isso? Ou seja, problema com tráfico, problema com soberania, ou seja, invasão das suas fronteiras. Por isso que nós falamos que as fronteiras são dinâmicas, tá certo? Aqui agora eu coloquei duas imagens para vocês perceberem um pouquinho do que nós podemos entender sobre limites e fronteiras. São duas imagens bem interessantes. Você observa aí que eu tenho uma imagem, certo? Com a Holanda e a Bélgica, onde esses países eles são todos traçados através de limites. E o interessante é você perceber que, se você entrar aí nessa lanchonete, você pode estar de um lado da Bélgica e a pessoa que está ali acompanhando no lado da Holanda. Aí só tem uma dúvida, né, gente? Quem é que vai pagar essa conta? A outra imagem é uma figura que representa o limite, a fronteira entre Canadá e Estados Unidos. Tão simples. Imagina se essa fronteira fosse colocada entre os Estados Unidos e o México. Bem diferente daquele muro, né, gente? O que é que vocês acham? Agora, uma pergunta para vocês. De que lado estou? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Com essa casa curiosa. Olha que interessante que nós descobrimos aqui, gente. É uma casa que está exatamente no limite entre a Bélgica e a Holanda. Se você ainda for mais curioso, você vai observar que essa casa tem duas campainhas, dois endereços. Dois endereços eu ainda entendo, tá, gente? Mas eu não entendo duas campainhas, ou seja, de que lado eu estou, certo? Só para descontrair um pouco, para você entender que também não acontece de uma forma muito fácil essa delimitação. Se essa casa ela está no meio de dois países, isso significa que acordos não foram realizados aí. Aconteceu algum tipo de conflito entre esses dois países, né? Ou se não, iríamos repartir essa casa ao meio. Esse mapa vem justamente esclarecer o que são as fronteiras. Quando eu disse que as fronteiras elas são dinâmicas, observa o mapa do Brasil. Olha a extensão, tá certo, dessa fronteira. Significa dizer que o Brasil tem limites, fronteiras com uma grande quantidade de países, tá? Com uma grande quantidade de países. Nesse caso, ele tem que manter acordos geopolíticos para manter suas fronteiras, para manter a paz entre esses países. Vocês observaram há pouco tempo o problema que aconteceu entre o Brasil e a Venezuela nas suas fronteiras. Justamente você vai entender também aí agora o papel do Estado. O que é que o Estado fez? Exerceu a sua força, chamou as Forças Armadas para tentar manter a paz entre essas duas nações. Compreendido, gente? Ainda se tratando de território, nós temos que entender que existe também outros formatos. Um que nós conhecemos muito bem, que são os territórios contínuos. Eu tenho aqui um mapa do Brasil. Você observa que todos os estados, né, estão ali em um só território, em um só espaço. Mesmo o Brasil tendo ilhas, certo, gente? Mas nós falamos que é um território contínuo. Porém,
Existem alguns países que apresentam territórios descontínuos. Descontínuos de que forma? Ou seja, todos os seus estados, todas as suas unidades não estão juntas. Exemplo é aqui dos Estados Unidos. Observa bem e veja que esse território não tem uma continuidade. Eu tenho parte dos Estados Unidos, mesmo sendo na América, né, mais ao norte, representado pelo Alasca, que é um estado dos Estados Unidos, e nós também temos várias ilhas dos Estados Unidos espalhadas por vários continentes. Isso aí diferencia território contínuo de território descontínuo. Certo? Vem uma parte agora que é muito interessante de se estudar, porque muitas vezes há uma confusão no seu conceito. Mas a própria imagem aí já vem mostrando alguma coisa, porque ela já vem com a própria pergunta. Gente, o que é o Estado? Que Estado é esse, né? Que muitas vezes nós falamos. Ah, a culpa é do Estado. O Estado não faz isso. Vamos lá. O Estado é um conjunto de instituições políticas, né, e administrativas que trata dos interesses e administrativa que trata dos interesses de um povo, de uma nação. Correto? Eu trouxe aqui justamente uma frase de Weber que ele diz assim: o Estado é um monopólio da força legítima. Ah, professora, a senhora está dizendo aí que o Estado ele sai aí usando a força de qualquer jeito? Não, eu estou falando que o poder legítimo da força, ou seja, quem pode usar a força dentro do território é o Estado. Ele pode acionar a polícia, o exército, dependendo do momento, certo? E justamente essa força é esse poder que é exercido pelo Estado dentro do território, porque não existe Estado sem território, que compreende a ele as suas funções elementares. E que funções são essas? Eu tenho diversas funções na educação, na saúde, na previdência social e em tantas outras áreas no qual o Estado deve atuar, certo? E quais são essas funções, professora? Ele tem que controlar a ordem e a lei dentro desse território. Ele tem que defender esse espaço geográfico de ameaças externas. Eu não estou falando aqui que a chegada dos venezuelanos foi uma ameaça para o Brasil, mas causou um certo tipo de conflito. Então, o Estado acionou sua força através do Exército, tá certo? Outra coisa também, ele tem que organizar os serviços básicos, né? Que serviços básicos são esses? Saúde, educação, moradia, muitas vezes até a cultura, o Estado também tem que ofertar para o povo. Correto? Então, meus queridos, outro conceito que é bem confundido e é trocado com o conceito de Estado é justamente esse conceito aqui, o conceito de governo. Vamos repetir de novo. Ah, o governo não fez isso, o governo não fez aquilo. Mas quem é esse governo que muitas vezes nós falamos e não temos a certeza do seu conceito, exatamente o que é o governo? Gente, o governo é mais uma instituição do Estado, é mais uma instituição que faz parte do Estado, é a parte que governa, que administra, correto? O que é que nós temos que entender? Nós temos que entender uma forma bem clara, tá? Gente, o Estado, ele é permanente, ele não muda. O governo, ele é transitório, porque ele é escolhido muitas vezes através do povo por uma democracia, dependendo do país. Mas nunca esqueça disso, o Estado, ele é permanente, ele é fixo e o governo, ele é transitório, é um cargo do Estado. Meus queridos, estamos finalizando nossa aula e hoje nós trabalhamos alguns conceitos básicos para a geografia.
e também que vai ser super importante para vocês nas próximas aulas. Vamos dar uma olhadinha no que estudamos hoje? O que estudamos hoje sobre conceitos são território, limites, fronteiras, o Estado e o governo. Todos eles, com o passar das aulas, nós vamos retomando e vamos construindo outros conteúdos, correto? Um abraço, fiquem bem e até a próxima aula. Bons estudos!